Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta: por que o Papa insiste no latim? Pois bem, no último dia 10 de novembro de 2012, o Papa Bento XVI instituiu uma Pontifícia Academia da Latinidade para promover o estudo do latim no mundo inteiro. Mas por que essa insistência numa língua morta, numa língua que ninguém entende, não está tão melhor agora que nós podemos ter a missa em português e podemos rezar numa língua que finalmente as pessoas compreendem? Pois bem, qual a finalidade do latim dentro da Igreja? A primeira coisa que nós temos que constatar é o seguinte: os papas, todos eles, principalmente os últimos papas, desde o Concílio Vaticano II, todos eles insistiram enormemente na língua latina. O próprio Papa João XXIII, às vésperas do Concílio Vaticano II, assinou a Constituição Apostólica Veterum Sapientia, que foi o documento que João XXIII assinou mais solenemente. Ele fez questão de descer à Basílica de São Pedro e assinar no altar de São Pedro a Veterum Sapientia, para dizer que os seminários precisavam estudar mais latim, muito mais latim. Para vocês terem ideia, a Veterum Sapientia colocava o estudo de latim num nível tão alto que os seminaristas precisariam ser capazes de compor poesias em latim. É um negócio incrível. E isso às vésperas do Vaticano II. Pois bem, depois do Vaticano II, a pedido da Sacrosanctum Concilium, se deu espaço para o vernáculo, ou seja, para a língua comum dentro da liturgia. Mas parece que as pessoas não entenderam. Espaço para o vernáculo não era de forma alguma abolir o latim. Espaço para o vernáculo significava valorizar a língua comum, mas sem desprezar a língua latina. Muito pelo contrário, porque a Sacrosanctum Concilium pedia que fosse ensinado ao povo as respostas e os cantos mais populares na língua latina. Pois bem, Paulo VI instituiu a obra Latinitas e agora então Bento XVI, abolindo a Latinitas, institui a Pontifícia Academia de Latinidade. O próprio Papa então justifica o porquê desse seu ato. Na carta dada motu próprio, chamada Língua Latina, Bento XVI diz o seguinte: que a Igreja, desde o seu início, no dia de Pentecostes, aprendeu a falar todas as línguas, não é? Portanto, não existe um monopólio, não existe uma língua que monopoliza a Igreja. No entanto, no Ocidente, a Igreja sempre valorizou o latim e, depois da queda do Império Romano do Ocidente, foi a Igreja quem manteve viva a língua latina, e por uma razão muito clara. Por quê? Por causa do patrimônio cultural e das riquezas espirituais contidas em latim. Não estudar latim, em resumo, é cortar o relacionamento com 17 séculos de cristianismo. Sim, 17 séculos de cristianismo. Ou, agora que estamos no século XXI, a gente pode arredondar 18 séculos de cristianismo. Por quê? Porque os 3 primeiros séculos da Igreja aconteceram basicamente em língua grega. Era uma época em que o oriente da Igreja era muito mais férvido em ideias e em obras literárias. O próprio Novo Testamento foi todo ele escrito em grego. Até mesmo a carta de São Paulo aos romanos foi escrita em grego. Por quê? Porque os cristãos em Roma, embora a cidade inteira falasse latim, falavam grego. Pois bem, o fato é que houve a latinização gradual da Igreja, porque a população que falava latim foi sendo convertida. E é assim que a Igreja começou a produzir obras em latim. E nós temos a grande riqueza
dos padres da Igreja de língua latina. Nós temos todas as obras da Idade Média em latim. Nós temos documentos importantíssimos. Enfim, se você quer romper com o passado, se você quer uma hermenêutica da descontinuidade, ou seja, achando que a Igreja começou há 50 anos atrás, então, claro, você não quer o latim. Por quê? Porque você vai, então, começar a dividir a sua biblioteca entre livros pós-conciliares e livros pré-conciliares. Os livros pré-conciliares são uma espécie de Antigo Testamento que não devem ser lidos, não é verdade? Já os pós-conciliares, aí nós temos a nova igreja, a igreja moderna. Pois bem, o fato é que o Papa Bento XVI já falou com toda clareza que esse tipo de hermenêutica da descontinuidade e da ruptura não é aceitável. Nós precisamos de continuidade. E para ter continuidade, não podemos ter medo de estudar e estudar as fontes da nossa fé. É assim que o Papa diz com toda clareza no seu moto próprio Língua Latina, no número 2, que numerosas disciplinas eclesiásticas, como por exemplo a teologia, a liturgia, a patrística, o direito canônico, como ensina o Vaticano II, na Optatam Totius número 13, encontram no latim a sua fonte. Então, como é possível estudar essas disciplinas e ignorar totalmente o latim? No número 3, o Papa constata, lamentavelmente, que o latim está acabando, está sendo descuidado. Não há um cultivo dos estudos humanísticos. Então, por isso, número 4, ele diz, vamos estudar mais latim. De forma bem concreta, como é que nós fazemos para estudar latim? Aqui, em língua portuguesa, no Brasil, nós temos uma gramática extraordinária que eu aconselho aqueles que querem estudar latim que a adquiram. É a gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Aconselho que comprem essa gramática a partir da edição número 30, ou seja, de 2011, onde a gramática vem acompanhada já das respostas dos exercícios. Ou seja, você tem lá a gramática, o professor Napoleão Mendes de Almeida explica tudo o que tem para explicar. No final de cada capítulo, cada lição, tem os exercícios e no final do livro a resposta para que você possa fazer a correção dos seus exercícios. É uma forma muito autodidática, poderíamos dizer assim, de se estudar o latim. A gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida é realmente uma obra importantíssima, muito útil e eu aconselho a você. Vamos então pôr mãos à obra. A partir deste 10 de novembro de 2012, o Papa nos quer estudando latim. Então, bom estudo.